Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 1, 2 e 3. Aleluia, eu vou contar a história de muita gente aqui nessa tarde. Oh, eu estou sentindo a presença do Senhor. E deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. A unção não está no microfone, viu? A unção está na vida do adorador, da adoradora, disponível nessa tarde. Eu tenho certeza, pastora Patrícia, que se colocar esse microfone na mão de quem está lá embaixo, vai descer a glória do mesmo jeito. Porque aqui estamos em sintonia. Aqui é o único lugar que a gente entende que não tem coincidência. Não tem coincidência a sua vinda, tem conexão. Jesus te trouxe por uma razão. Aleluia. Para ganhar tempos, vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: o homem da casa de Levi casou com a mulher da mesma. Tem alguém no culto? Casou com a mulher da mesma. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. E a igreja pode dizer amém? Podeis se assentar. Por favor, em nome de Jesus, não se esqueça esse texto. Eu quero rapidamente fazer as minhas agradecimentos aqui nessa tarde, falar alguns nomes. Eu confesso que eu estou tremendo de temor e amor. Aleluia, porque o Senhor, Ele é fiel. Ele cumpre o que Ele promete. Quando eu cheguei eu falei: Clis, tô achando que é o pastor Eliseu, né? Mas glória a Deus por isso, que somos uma só carne. A mesma promessa que está sobre a vida do pastor Eliseu está sobre a minha, está sobre a tua vida. Porque você veio de um ventre onde o Senhor te escolheu. Ainda você estando informe, Ele te diz: te chamei pelo teu nome. Sabia que você estaria aqui nessa tarde, então se preocupa não, porque o maior está para chegar agora. Eu estou sentindo a graça do Senhor neste culto. Quero agradecer a Deus por esse convite feito a mim, pela pastora Simone Gouveia, na pessoa da pastora Joelma. Muito obrigada pelo carinho. Pastor Josué Gouveia, toda a igreja, a todas as pastoras do campo, eu me sinto agraciada por Deus. Muito obrigada, pastora Cristiane, pastora Patrícia, uma vez mais, pastora Eliane, onde está? São as pastoras à frente desse trabalho, pastora Luzenita, pastora Valderê, está aqui, ali, essas amadas, aí, coisa linda, oh glória, estou bem de retaguarda. Pastora Valdereza, Jesus abençoe a vida de vocês. Faço-me acompanhada da missionária Kelly Camargo. Eu vou falar, se vocês ouvirem ela, eu falei para ela: amiga, se te ouvirem, não vão querer me ouvir. Eu só oro e eu atendo todo mundo. Mas é um grande instrumento que Deus tem levantado, um presente de Deus na minha vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, minha amiga, grande pregadora da palavra, viu, minhas irmãs? Está dando minha indicação. Meu esposo, presente lindo que Jesus me deu, não está, mas está intercedendo por mim. Ele falou: manda o esboço. Eu falei: não é assim não. Falei: não é assim não, porque Jesus de manhã falou assim: você está preparando a semana toda. Eu sentei com a missionária Kelly, estudamos, pastora Clis, minha amiga, fizemos o esboço. Aí hoje de manhã Jesus falou: levanta. Eu falei: estou de pé. E o Senhor diz: vai lá e lê o texto de novo. Eu falei: Jesus, mas está pronto. Deus está dizendo: não, Luana, não vai ser do seu jeito, vai ser do meu. Eu não vim aqui para entregar meio culto para Jesus, porque não é isso que Ele tem entregado a mim. E o Senhor disse para mim: você vai ler esse texto de novo, e lá eu vou te fazer entrar numa área que tu não queres. Porque quando mexe na ferida, dói. Mas o Senhor diz: é mexendo nela que eu vou curar nessa tarde. E eu quero dar um recado para as irmãs que estão aqui. A minha mãe que está na intercessão: mãe, te amo, sou fruto do seu joelho. Eu quero, antes de entrar nesse texto, fazer menção de Marcos 14, onde nós temos mulheres muito parecidas com aqui, estão na minha frente. Nós temos uma mulher, antes da gente, não perca esse texto que nós lemos, mas eu preciso dar um recado para você que talvez está aí começando a perder a atenção. Tem uma mulher com algo que talvez ela fosse conhecida só por causa que carregava o vaso de alabastro. Quem lembra dessa mulher? Se for falar para ela assim: aquela mulher que não carregava nada, dificilmente a gente saberia identificar.
Mas a Bíblia já deixa claro, aquela mulher carregava um vaso de alabastro, ou seja, ela tinha algo especial. E o interessante é que ela, assim como eu, estava no lugar onde Jesus estava. Mas ela entendeu que naquele culto, eu vou trazer de forma simbólica para que você e eu possamos entender e absorver o que Deus preparou para nós nessa tarde. Ela entendeu que o culto onde Jesus estava, que a casa onde Jesus estava, passando pela última vez, antes de ser ali entregue para ser crucificado, ela usou aquilo que ela tinha. Você não vai usar aquilo que você não tem nessa noite. Você vai usar as suas mãos, a sua voz, você vai usar aquilo que você tem. Mas ela decide fazer o quê? Quebrar. Ela quebra todo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente compra um perfume e a gente deixa cair, o frasco quebra, esse perfume é desperdiçado ou não é? Tem como usar o perfume quebrado? Até tem, só por um momento. A gente vai lá, pega, paz, Jesus, manda providência. É ou não é? Mas aí Jesus diz assim, ó: o mundo, quando quebra um perfume, ele é desperdiçado, não tem mais utilidade. Mas aqui não. Antes, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você, nós aceitamos uma borrifadinha. 2 é suficiente, 4 melhor ainda. É ou não é? Quem passou perfume nessa tarde, diga eu. A gente fica chique ou não fica quando passa perfume? E quando a gente abraça, ó, gruda aqui. Eu grudo nas minhas amigas e falo assim, fica aqui, vamos misturar os perfumes. Mas o que eu quero dizer para você é que aqui, quando você quebra um perfume aos pés de Jesus, quando você está disponível para entregar não só aquilo que você quer, mas tudo na presença dele, ele está dizendo, a tua adoração, ela não é desperdício. Jesus está dizendo, Luana, diga para minhas irmãs, que antes de ouvir a palavra, eu não aceito meio culto, meio glória, aqui não. Porque há um banquete dispensado do Senhor, para que a tua vida não seja melhorada, não seja mudada nessa tarde. Eu não estou falando de melhoria o mundo tem. Eu estou falando de mudança. Deus quer mudar a tua sorte nessa tarde, você crê? Eu estou sentindo a presença do Senhor nessa tarde. Quem está disposto a quebrar o vaso nessa tarde? Quem está disponível para Jesus dizer, Senhor, aqui está minha adoração. Jesus está dizendo, ou me entrega tudo, ou não me entrega nada. Nós estamos diante de um texto muito, pastora, conhecido, pastora Patrícia. Um texto onde nós vemos uma mulher que gera, ganha o seu filho, mas ali ela tem nós temos um tema: mulheres que brilham. Deixa eu colocar aqui. E nós estamos diante de uma mulher que gera, ganha ali o seu filho, esconde-o por 3 meses, depois faz ali o cesto, coloca no rio, protege até onde pode, porque ela não estava gerando só o libertador de Israel. O que você está gerando nessa tarde, você não faz noção, você não tem noção do que Deus vai fazer com aquilo que você está gerando nessa tarde. Ela não estava gerando apenas o libertador, ela também estava gerando o seu filho. Mas aqui nós temos 3 características. Quantas características? Da mulher que brilha. Eu vou repetir, pastora, 3 características que você vai sair daqui tomando posse dela. 3 características da mulher que brilha. Vire para essa irmã linda que está do seu lado, diga para ela assim, diga para ele, a primeira característica é fé. Aleluia. Oh glória. Mulher que quando entende da glória fica feliz. Aí antes de entrar aqui nessa primeira característica, cadê as meninas que ainda não casaram? As mulheres que querem se casar, levanta a mão. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Levanta a tua mão bem no alto. Não tome vergonha não. Vergonha é de... Olha lá. Versículo 1
Para vocês que querem casar, ó, um homem da casa de Levi casou com a mulher da mesma tribo. Receba essa bênção em nome de Jesus. Não vai precisar de você procurar não, está aqui. Jesus vai trazer diante de você. Ei, minha irmã, não pega a prova que Deus não te deu não, minha querida. Vai ser da mesma tribo, vai andar na mesma visão. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu sou assim mesmo, irmã. Eu falei, Jesus, agora que o Senhor quer me usar desse jeito. Agora que eu acabei de ganhar nosso terceiro milagre, Jesus disse, vai assim. Falei, Senhor, Ele levou toda a minha memória. Jesus está dizendo, eu não estou contando com a sua memória, eu estou contando com a sua disposição. Porque quem fala na tua boca sou eu. Minha irmã, enquanto você não entender que não é a tua oratória, não é o teu ensaio que vai fazer alguma coisa, se bem que isso você precisa fazer, faz parte, mas o Senhor está dizendo, tem mulheres que dependem da tua performance, e o Senhor está dizendo, eu ainda dependo, eu ainda preciso, eu ainda conto com o coração quebrantado de mulheres disponíveis. E aqui nós temos uma mulher disponível para Jesus usar, porque Joquebede gerou no cenário de morte, ela gerou no cenário de... Vire para a irmã que está do seu lado e diga para ela, não espere um tempo favorável para você gerar. Aleluia. Não espere a casa estar cheia, minha irmã, para você pedir oportunidade. Jesus está falando com alguém aqui, não espere o tempo, o vento baixar para você se levantar no meio da tua casa e se levantar como porta-voz do meu evangelho. Eu estou sentindo Jesus aqui. Irmã Luana, mas Joquebede gerou no cenário de morte, sim. Êxodo, capítulo de número 1, versículo 5 diz assim, ó: o rei do Egito deu a ordem às parteiras hebreias, das quais se chamava Sifra e Puá. E ele lhe disse, quando vocês servirem de parteiras, as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, mantém. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. A ordem era de morte ou não era? Nós temos aqui a primeira ordem, dada por Faraó para Sifra e Puá. Se for menino, mata. Aí no versículo 22, porque elas não obedeceram o que Faraó diz, versículo 22 vai dizer assim, ó. Aí ele levanta e fala assim, já que elas não me obedeceram, eu vou falar com o povo, ó. Se vocês acharem, se vocês virem aí algum menino nascido agora, matem, joguem no rio. Essa é a segunda ordem de morte. O que eu aprendo aqui, Satanás não tem família, e é por isso que ele quer destruir a sua. Jesus te trouxe aqui nessa tarde, porque você está num celeiro, você está num cesto espiritual, onde todas as brechas que estão impedindo as promessas de Deus se cumprir na sua vida, estão caindo por terra agora. Não é amanhã, não é à noite, é agora. Tem alguém aqui para marchar para Jesus nessa tarde? Tem? Pastor Eliseu disse, o inimigo não tem família, por isso que ele quer destruir a nossa. E eu disse, Senhor, quando é que eu vou precisar? Quando é que eu vou poder usar essa frase? E agora Jesus traz à minha memória aquilo que não estava sobre a minha força. Se preocupa não, minha irmã, porque quando é de Deus, Ele vai lembrar o que você tem que falar. E não vai ser pela emoção, pelo contrário, vai ser com razão, porque Jesus vai carimbar aquilo que vier de você. Eu estou sentindo Jesus aqui, porque eu sou a improvável nessa tarde para dizer para você que o Deus que falou para minha mãe, cumpre nessa tarde, cumpre na tua vida. Mulheres de fé, se posicionem em nome de Jesus. Enquanto Satanás, enquanto o Faraó manda 2 ordens de morte, Jesus levanta Sifra e Puá para defender a vida. Eu quero profetizar nessa tarde. Jesus está levantando alguém para proteger aquilo que Deus te deu. Eu estou sentindo Jesus aqui, pastor. Essa pregação é para mim também. Meu corpo está se arrepiando. Você não está entendendo, viu? Jesus está dizendo, Sifra e Puá está se levantando. Não vai ter morte na tua casa. Deus vai levantar pessoas de oração. Oh, aleluia. A segunda característica de uma mulher que brilha, diga comigo, inteligência. Diga comigo, a primeira é fé.
Ela gerou no momento de morte. Isso é o mais difícil. Mas ela creu na promessa. O libertador não ia morrer no meio do caminho. Em segundo lugar, a inteligência. Olha a característica que Jesus está te dando nessa tarde. Eu vou profetizar inteligência nessa tarde. Versículo 2, agora nós temos uma mulher que engravidou, que ganhou, já tinha guardado ele por 3 meses, mas disse, meu Deus, eu preciso usar de inteligência. Seja espiritual, mas também seja inteligente, querida. Você foi chamada para ser inteligente. Tem gente que só age pela fé. Ora e não age com nada. Tem atitude para nada. Uma tarde como essa está onde? Em casa. Esperando quem? Esperando fulano passar e pegar. Jesus está dizendo, nem sempre será assim. Ei, se levanta, porque a mudança começa quando você menos espera. Aleluia, eu estou sentindo Jesus aqui. E ela então precisa fazer algo urgente. Porque talvez, eu imagino o Joquebede vivendo no nosso tempo hoje. Meu Deus, mas você já passou pela primeira característica da mulher que brilha. Para você ter algo que brilha, você precisou se negar. Porque você é mãe aí, você nega as suas vontades, né? Você já não pode mais ir no mesmo horário. Tudo de você, tudo nosso fica diferente. Eu sou mãe de 3, graças a Deus. Mas aqui, ela se levanta e diz, agora eu preciso usar de minha inteligência. E ela diz, eu vou pegar o cesto. Um cesto comum, diga, um cesto comum. Mas na mão de gente inteligente se torna uma potência, viu? Será que Deus pode confiar um cesto na tua mão, minha irmã? Pode? Se Dorcas fez história com um agulha, imagina o cesto no que Deus está te dando nessa tarde. Ela pega o cesto, mas uma pessoa que pega o cesto identifica de cara o quê? Os detalhes. Ela olha e vê que o cesto era de junco, ele tinha vários buracos. Um cesto muito usado até na multiplicação dos pães. E ela pega o cesto e quando avistou a pastora Patrícia os buracos, ela disse, meu Deus, eu preciso tapar os buracos. Se eu colocar Moisés aqui, colocar ele no rio com os buracos, ele vai morrer primeiro. Vai ou não vai? Então ela pega o cesto, pega o betume, pega o piche. Quem conhece piche, diga amém. Aquele cheiro forte da rua que tapa os buracos. Pois é. Eu falei, Jesus, estou dentro. Deus está dizendo nessa tarde para mim e para você, se prepara, porque nenhuma brecha mais será vista, porque Jesus nessa tarde chegou, viu? Chegou para mudar a tua sorte, mudar a tua vida. Eu estou sentindo Jesus nessa casa. Pastora, vai ter festa, porque o Deus dessa palavra está começando uma grande obra e Ele não vai parar. E ela identificando então aqueles buracos, tapa-os. Porque só quem ama de verdade é capaz de ver aquilo que pode matar você. Sabe aquele tipo de amigo que chega, eu acho que você podia melhorar isso aqui. Não era assim. Esse tipo de coisa, minha irmã. Nem sempre é só para te entristecer, não. Pelo contrário, é só Deus forjando você para você vir para a rota que Ele projetou para a sua vida. Talvez você está aí ouvindo tanta coisa, dizendo, é o inimigo, ei, Deus usa até o inimigo se Ele quiser, mas Ele está dizendo, eu estou levantando pessoas para forjar o teu caráter, te colocar na minha rota. E não era nem para eu estar aqui, eu falei, Kelly, prega para mim aqui, eu falei, em nome de Jesus, quero te ouvir. Ela já veio com o caderno, e ela disse, não, estou aqui para interceder. Se fosse o tipo de amiga, não amiga, fala com ela então, eu prego. Ei minha irmã, escolha bem quem está do teu lado, quem vai andar com você. Seja inteligente. Tem alguém se identificando com essa mensagem? Tem? Parece que eu estou aí sentado e ouvindo e falando, Jesus, mas é para mim. Jesus está dizendo, é assim que eu faço, Luana. Chega de pessoas que pregam amanhã, pregam ontem a mesma mensagem hoje e amanhã vai achar que vai funcionar. Vai não, querido, vai não. A unção de ontem foi para ontem. Pastor, isso é contraditório. Porque a gente fala assim, funcionou ontem, Deus derramou glória, Jesus salvou. Porque a palavra dele nunca volta vazia. Aí vem num culto como esse, aí fala assim, vai funcionar de novo. Por quê? Porque eu sei que vai, aquela igreja é boa, o povo da glória. Aí Jesus disse assim, se eu nada fizer, se eu nada falar, não vai não. Ei,
Ei, Jesus está dizendo para você que está aí ensaiando, viu? Tá achando que aquela mensagem do YouTube é suficiente, né? Não. Meu marido me ligou e disse para ele, eu falei, amor, já estudei. Ele, não, amor, estou te ligando para você lembrar de orar, porque eu sei que você está estudando muito. Eu disse para ele, eu estou de joelho ouvindo o poderoso Deus, sabe por quê? Porque a oração, o básico ainda funciona. Ninguém vai sair falando assim, eu vi fulano orando uma hora. Não vai. Mas conta para ela o resultado. Aleluia. Igual o poder da intercessão. Não vai ter culto da intercessão, fulana de tal, é famosa porque intercede. Não vai ter. Mas deixa eu te falar, ainda existem as remanescentes. E para essas que acham que não tem nome, olha nós aqui. Eu estou sentindo Jesus essa tarde aqui, esse brilho aqui, Jesus está dizendo, ei, você está brilhando por causa do joelho de alguém. Essa tarde aqui é só para você reconhecer que esse cesto furado é você sem a minha presença. Que você nesse cesto, sem a minha presença, vai esvair. Não vai ter nada para oferecer. Aleluia. Só quem ama, identifica os buracos para não deixar a promessa morrer. Faça uma autoanálise nessa tarde. Deus está dizendo, ainda tem tempo para você meditar. Senhor, onde é que estou errando? O que é que eu preciso tampar aqui? E o Senhor está dizendo, tampar aqui não é você mentir, não é você ocultar não. É você dizer para Ele, Senhor, está difícil, mas eu estou aqui aprendendo, tá? Eu estou aqui pegando as características de uma mulher que brilha, para não brilhar só para mim, para brilhar a tua glória. Para quando o mundo olhar para mim e dizer assim, ué, mas fulana não teve nem arroz para comer, mas está indo para a tarde ficar o dia todo com Jesus. É porque a presença dEle te satisfaz. A presença dEle é suficiente. Aleluia. E em terceiro lugar, a terceira característica, eu queria chegar aqui, diga comigo, estratégia. Olha que coisa linda, primeiro Ele te dá fé, depois Ele te dá inteligência para você manter o que Ele te deu, e depois Ele te dá estratégia. Aquela mulher disse, pronto, o cesto está pronto, vou colocar Moisés, mas eu preciso de um horário. Eu preciso de quê? Um horário. Quem chegou desde a primeira oração já sabe que o ambiente aqui já estava propício para o que Jesus ia fazer nessa tarde. Então ela talvez pensou consigo, esse aqui é o horário que a filha de Faraó vai descer para banhar. Então bora, é agora. Miriam, bora, pega o cesto, vamos pegar Moisés, coloca lá entre os juncos. E de longe colocou Miriam para avistar. Meu Deus, Deus falou algo muito forte comigo nessa manhã. Haverá uma testemunha do que Deus vai fazer na sua vida nessa tarde. Eu falo isso com muito tremor e com muito temor. Haverá testemunhas do que Deus vai fazer na sua vida a partir dessa tarde. Eu quero ser uma dessas testemunhas. Você quer ser uma dessas testemunhas? Vire para quem está do seu lado e diga para ele, eu quero fazer parte do teu testemunho. Guarda bem o rostinho dela para ela nunca mais esquecer das 3 características que fez ela brilhar nessa tarde. E o interessante aqui, Joquebede gerou e salvou alguém que salvaria uma nação, um povo. Jesus está dizendo assim, você não tem noção do que você está salvando nessa tarde. Aqui Jesus me pegou, Jesus falou para mim, leia o texto, Lana. Eu falei, Jesus, já li, eu leio de novo. Eu imagino que quando ela pegou, pastora, a filha de Faraó pegou o cesto e viu que era Moisés, ela olhou e disse, meu Deus, que neném lindo, apesar de estar chorando, que neném lindo. A Bíblia diz claramente que ela teve compaixão. Pastora ou missionária Leandra Nascimento, ministrando certa feita, disse acerca desse mesmo texto, uma frase que me marcou e eu trago para você nessa tarde: vão se apaixonar quando ver aquilo que você carrega. Está entendendo? Quando ela pegou o cesto, que olhou e viu aquele menino chorando, a Bíblia diz que ela teve compaixão.
Jesus está dizendo: está preparado para o que eu vou fazer nessa tarde? A filha de Faraó não tinha nem noção de que Moisés seria o libertador de Israel. Ele era apenas um bebê. Ela poderia ter deixado ele nas águas. É ou não é? Não seria mais fácil para ela, irmãs? Um rapaz que depois cresceria e ia contender com Faraó, ia libertar o povo que ele mesmo viu crescer, porque ele cresceu no meio, mas sabendo e forjado o caráter lá pela sua mãe desde cedo. Ei, você pode estar naquele ambiente, mas você sabe que tu é hebreu. Jesus está dizendo assim: ei, eu estou vendo o ambiente que você está, mas você sabe que você é amada do Pai. Eu vou repetir, porque tem mulheres aqui que estão se assentando em rodas, que estão se assentando em mesas e não estão entendendo porque a sua vida está assim. Jesus está dizendo: ei, aquilo que eu falei para a Luana no culto de quarta-feira, e ela reteve, mas eu precisei levar um pregador no final do culto para entregar. Eu vou dizer para você nessa tarde, porque o Deus que operou na quarta, Ele opera na quinta, Ele opera na sexta, Ele opera no sábado, Ele opera em todo o tempo, porque Ele é dono do tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Jesus vai tirar pessoas fermentos da sua vida, viu? Irmã Luana, o que tem a ver? Pergunta para Jesus, por que querer isso? Eu não queria dizer nem na minha igreja, quem dirá aqui para vocês, lindas? Jesus está dizendo, é necessário, sabe por quê? Dentro do texto, ei, Jesus está dizendo, é necessário eu tirar pessoas fermentos da tua vida. E eu, Luana, e esse tipo de pessoa que tem sido fermento, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Sabe aquela pessoa que Deus traz para perto para agregar, mas está complicando a tua vida? Jesus está dizendo, ei, foi até agora, está batendo em retirada, vai pedir conta, vai pedir para sair. Deixa eu contar uma coisa para vocês que eu vivi de pertinho. Não vai precisar de você nem fazer oração, Senhor, leva, não. Deus já sabe a hora de sair, vai pedir para sair, e você vai ver a mão poderosa de Deus. Nós já estamos encaminhando para encerrar, mas escuta só o que Deus falou comigo. Eu falei, Senhor, o que tem a ver eu ficar parada aqui nesse texto? Quando ela pega Moisés dentro do cesto e pede as servas para pegar e levar, o Senhor diz para mim, agora eu mexo contigo para mexer com as amadas do Pai. Porque não tem como, se a palavra não bater aqui, dificilmente ela vai fluir aí, querida. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. Eu vou ler aqui para que vocês possam entender a dimensão do que Deus vai fazer agora. Versículo 3. A mulher, versículo 4, não podendo escondê-la. Versículo 6. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, quer que eu vá chamar das hebreiras para que sirva e ame e crie essa criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu, vá. Está pronta para apresentar alguém? O Senhor está dizendo, tem muitos cestos que vão se abrir nessa tarde. Mas tem mulheres, Luana, que assim como você, estão tão traumatizadas com o nível de algumas mulheres que Satanás tem usado nessa geração, que está dizendo assim, eu apresentar fulana, colocar minha mão no fogo por ciclana? Vou não. Para essas que assim como eu, talvez indagou o Senhor, Jesus mandou dizer para você nessa tarde, os teus traumas não vão impedir alguém de ser apresentado. O Senhor está dizendo, eu ainda abri os cestos. Tem alguém entendendo? Alguém abriu o cesto para que você estivesse aqui nessa tarde. Não conhecia teu nome, não conhecia tua história, mas pegou você, levou para casa. Jesus está dizendo, Luana, até as minhas costas arrepiaram agora, sabe por quê? Os meus lombos estão cingidos. Deus não usa a pessoa que não é curada, querida. Mente para você quem fala, eu estou curada. Ei, querida,
Ainda que você não se sinta curada, mas se Deus te deu é porque Ele está dizendo: ei, o processo é lento, mas quando a cura chega, é eu falando aqui, cortando de lá. Eu estou levantando mulheres para este tempo, que vão abrir o cesto, não vão deixar entre os juncos, mas vão levar para casa. Pastora, se pedisse para mim escolher, eu ia dizer: Senhor, para mim, logo para mim, o Senhor está dizendo: leva para casa. Mas o Senhor está dizendo: tem muita promessa, tem muito Moisés para nascer. E você, eu levantei, não foi para matar não, foi para dar vida. Não vai ser do seu jeitinho não, minha irmã. Não vai ser como você queria também não, minha irmã. Vamos lá para a história que a gente conhece de Có Salteado, Penina e Ana. Não vai precisar mudar de rua, não vai precisar mudar de casa não. Mas tem pessoas que Deus vai permitir no teu caminho para dizer: foi eu que fiz, viu? Não foi mérito teu não, minha querida. Penina vai ficar para ver o que Deus vai fazer na tua vida. Não adianta você achar que vai escolher, que tudo você escolhe. Não, querida. Meu corpo está se arrepiando, porque tem mulheres que estavam dizendo assim: Deus, eu levar para casa nunca mais. Aí Jesus fala assim: olha bem aqui para a irmã Luana. Eu estava tão ferida concernente a isso, mas a palavra, ela nos cura, ela nos molda, ela nos confronta. Aí Jesus traz a missionária Kelly, 1 ano, 2 anos, congregando juntas, pregando a palavra. Ela, a coisa mais linda. Eu falei: gente, que mulher que prega, meu Deus, igual e linda. Eu admirando. Eu disse: Senhor, eu quero isso para mim também. Cheguei em casa depois de um culto abençoado que ela ministrou. Falei: cunhada, aquela mulher, nossa, eu gostando dela, mas eu prefiro ficar aqui no meu cantinho. Pai Senhor. Vou chorar. Aí o Senhor diz assim: Luana, abra o teu coração, abra o teu cesto, porque o que você está carregando, o que está do seu lado, você não tem nem noção do que é. Aí a minha cunhada olhou para mim, cunhada Jamile, e falou assim: cunhada, a mulher é tão cheia de Deus, o tipo de pessoa que você tem que andar, prega, e você gosta de estudar, ela também gosta de estudar, eu acho que você tem que abrir seu coração. Eu falei: tenho não. Aí vem quarta, vem domingo, vem a Santa Ceia, a gente está lá para servir os cálices, e ela do meu lado. Aí tem 1, 2, 3 fotos, e lá vai um álbum. Quando eu paro para ver, a gente já está na mesma mesa, sentada. Quando eu paro para ver, a gente está estudando a palavra que eu estou ministrando aqui. Quando eu paro para ver, eu ligo para a Clis, e Clis, também quando ela subiu, eu falei: prega aí para essa mulherada, sua cara, coisa mais linda, minha amiga. Inclusive essa palavra, a primeira vez que eu ouvi, foi no Deixe-me Curar, da pastora Clis. E ela não tem noção que aquela semente daquele dia estava me forjando para essa tarde. Então, em nome de Jesus, se Deus tem colocado alguém no teu coração, deixa eu te falar, não é para todo mundo, viu? Deixa eu mandar mais um recado e deixo aqui um conselho: não é todo o terreno que é fértil não, tá? Não saia daqui achando que vai colocar qualquer pessoa não. Deus vai te mostrar, Deus vai dizer assim: ei, a menina de Naamã está na tua porta, não tem nome não, mas eu mandei teu endereço, você vai saber o que vem de Deus. Eu profetizo discernimento sobre a tua vida. Por que Deus está falando conosco nessa tarde? Porque tem muitas pessoas que trauma tem paralisado, e nessa tarde Jesus quer quebrar traumas aqui. Ele está dizendo: eu não dei fé para as pessoas ficarem só dentro da igreja, achando que eu estou em 4 paredes. Não, eu tenho feito, olha o que Deus falou comigo. Eu anotei aqui na lateral, foi tantos esboços até chegar nesse. Aí o Senhor está dizendo para mim aqui: Luana, para algumas, age só pela fé. Algumas têm inteligência, mas não têm estratégia. Outras têm estratégia, mas falta inteligência. Por quê? Porque não tem aliança curada.
Eu vou repetir. Jesus está te usando a alianças curadas nessa tarde. Eu vi meia dúzia já tomando posse, alianças curadas aqui nessa tarde, que vão projetar o seu futuro. Você crê? Eu quero crer que você está tomando posse dessa palavra. Porque o Deus que mudou a vida de Joquebede, que guardou aquele cesto, que deu fé, inteligência, estratégia àquela mulher para fazer história, está dizendo para você nessa tarde: você é mulher que brilha, já tem as características de uma mulher segundo o meu coração, diz o Senhor. Para finalizarmos até o versículo 10, a gente só vê Moisés sendo chamado de menino. Menino, menino, menino. É ou não é? Mas aí quando Deus vem falar com ele, em Êxodo 3, Deus diz assim: Moisés, te conhecia como menina. Eu vou repetir. Te conhecia como menina. A menina da porta, a menina do abraço, a menina do Pai do Senhor, a menina que faz faxina, a menina que continua fazendo. Mas agora o teu Deus te chama pelo teu nome. Aleluia! Foi falado tanto de nome aqui. Jesus está dizendo: eu conheço o teu nome, eu sei teu endereço. Está se preocupando à toa. Eu já projetei o teu futuro quando você sair daqui. Sabe por quê? Eu estou no teu presente. Aleluia! Quem está recebendo essa palavra em nome de Jesus, se coloca de pé em nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu vou deixar quem veio adorar Jesus agora, no seu momento particular. Eu sei que algumas, quando chegou a parte de pegar alguém, abrir o cesto, levar para casa, é complicado, irmã. Mas mais uma vez eu vou dizer e repetir o que Deus falou comigo no escritório do meu esposo: o teu trauma não vai paralisar as promessas de Deus. Tem alguém dentro do cesto precisando ser resgatado através da sua vida. Eu vou repetir. Não é sobre você não, é sobre aquilo que você carrega. E você carrega a bondade, a misericórdia, a paz do Senhor Jesus. Porque se fosse por nós, a gente ia falar: Senhor, até aqui tá bom. Mas Jesus vem e diz assim: estava bonito, né? Mas nem tudo que é bonito é para ser dito. Por isso que o texto aqui já se encerra. Pastor Vidal, na quarta-feira, ministrando na nossa igreja, disse algo muito especial. Eu guardei para mim. Eu disse: Senhor, como que eu vou falar? Eu achei, pastora Patrícia, que era no anexo. Eu falei: Senhor, o anexo a gente fica pertinho. Minha mãe estava lá, a Kelly estava lá intercedendo. E eu fiquei já, né? Falei, quando eu vi o cartaz sede, eu falei: Jesus, estão achando que é o pastor Eliseu? Ele mandou: amor, Deus está contando com gente verdadeira nessa última hora. Se você não se levantar, os falsos vão se multiplicar. Eu vou repetir: se você não se levantar, minha irmã, os falsos vão se multiplicar. E Deus está dizendo: chega. Pregar aqui é lindo, é consequência do secreto com Deus, da promessa que Ele me fez. Mas o Senhor diz: o teu culto não começou aqui, começou na tua casa, minha irmã. Luana, qual é a diferença quando eu chego no culto e pego no microfone? Diga comigo assim, para nunca mais esquecer. Diga: responsabilidade. É a única coisa, pastora, que vai mudar. Quando a promessa de Deus se cumprir na sua vida e você pegar no microfone para profetizar, para cantar, para entregar aquilo que Deus te confiou, a única coisa que vai mudar é responsabilidade. Porque isso aqui, a palavra genuína, a palavra que salva, que cura, que liberta, ela nunca volta vazia. E quando ministrada, como o pastor Vidal disse na quarta-feira, Jesus pregava que até uma criança entendia. Então por que você está dizendo aí: eu não falo, eu não prego? Falei isso até antes de começar o culto. Olha eu aqui dizendo para você, sabe por quê? Não é pelo braço da tua, não é pela tua força, não é pela tua mão,
é pela misericórdia e a bondade de Deus. Jeremias, sabe, fala, não, ainda bem que se você falasse, como é que você me ouviria? Eu vou repetir, se você falasse, como é que você me ouviria? Porque Jeremias 18 diz assim, levanta-te, desce, lá te ouvir, você vai ouvir as minhas palavras. Se ele não levanta, se ele não desce, se ele começasse a falar com Deus junto com o Senhor, Deus está dizendo assim, sabe por quê? Quem desce, fala menos e ouve mais. Quem desce, fala menos e ouve mais. Quem está disposto a descer aqui nessa tarde? Eu queria que você escolhesse alguém que está do seu lado. Escolhe uma irmã. Não deixa ninguém ficar sem dupla. Ah, Deus. Missionária Kelly, você é um presente de Deus na minha vida. Meu coração, a minha casa, a minha mesa tem lugar para você. Você é a resposta de Deus. É uma cura em meio ao caos e tu sabes disso. E quando chegar a tua hora, minha irmã, de agradecer quem Deus levantou para cuidar de você, quando ninguém via, quando não tinha postagem, não se cala. Eu vou repetir para você, sabe por quê? A gratidão é a única roupa que nunca vai sair de moda. É a única roupa que tu vai usar dia, noite e não vai sair de moda. Alguém precisa reconhecer que está brilhando por causa da tua oração, porque você não desistiu. Vai orando para quem está do seu lado, vai dizendo para ela, ei, eu não quero saber mais da tua imperfeição. Jesus está passando picha agora, está passando betume. O mundo não vai te apontar pelo que tu era, vai te apontar com o que você é. Mulher que brilha, mulher que brilha, mulher que brilha. Há um derramar da glória do Senhor nesse recinto. Vai recebendo agora. Você vai sair daqui com fé, com inteligência, com estratégia, porque você é uma mulher inteligente, uma mulher que brilha, não pela roupa. Arabassuriandera, os seus frutos vão aparecer, diz o Senhor. Os seus frutos vão aparecer, diz o Senhor. Clama, clama. É o teu momento, é a tua oportunidade. Vai gerar no tempo improvável, vai gerar no tempo improvável, vai. Mas Ele está dizendo, você consegue. A minha graça te basta, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Oh, Rabassurião, derrabau. Os céus e passe a terra, suas palavras não vai passar, porque mais fiel. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo, você já tentou demais, agora pare de chorar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso, oh aleluia, eu vim ouvir a voz de Deus bradar. Deus está dizendo para alguém aqui nessa tarde, oh aleluia, Ele está te posicionando para um novo tempo nesse lugar. Oh
se esqueceu. Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é melhor que o teu. Então levanta a tua cabeça. Não tire nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Baixa os céus e faça a terra, suas palavras não vai passar. Por quê? Porque é mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. E depois se arrepender, mais fiel é Ele. Ele é fiel, você pode dizer. Ele disse que iria te ajudar. E depois foi embora. Mais fiel é Deus, fiel é Deus. Não tarda, não falha, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende. Já prepare o coração, tá preparada? Ele vai derramar algo novo. Pega suas mãos nos céus, o mais alto que você pode, e declare assim, ó, vai embora. Quem começou a boa obra, diga isso, É fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. passe os céus e passe a terra, suas palavras não vai passar. Porque é mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Oh, aleluia! Só quem está saindo daqui brilhando para Jesus, levanta a tua mão. Eu já vou entregar para a pastora Patrícia, mas eu quero fazer menção de algo que está aberto, talvez não visível para muitos, mas está aberta. A porta da salvação. Jesus tem pressa em usar você. Eu vou repetir, a porta da salvação está aberta. Se tem alguém nesse recinto que se afastou dos caminhos do Senhor, que está se sentindo enfraquecida, ai, irmã Luana, mas tem uma semana que eu não oro, está desviada, viu? Meu esposo ministrando em uma certa feita, eu senti tanta presença do Senhor, e ele falou, vem na frente, você quer oração, vem na frente, você quer reconciliar. E eu fui a primeira aí na frente, as pessoas olharam e se espantaram. E eu entendi naquele momento que é melhor ir reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo a sua pequenez, do que você pecar e achar normal, do que você falar sem o teu melhor amigo e achar normal. Porque quem está nessa ambiência aqui do que é sagrado, tem gente que se acostumou com aquilo que é sagrado, se acostumou com o banco que senta, se acostumou com a irmã que já vem toda vez te dar paz do Senhor. Deus está dizendo, não. Você que talvez não teve tempo essa semana, fala, Senhor, só deu tempo de cantar para ti lá na beira do tanque. Deus está dizendo, eu recebi da mesma maneira, mas eu ainda tenho renovo. A palavra para alguém nessa tarde aqui é renovo. De novo, eu vou repetir, renovo de novo, diz o Senhor.